Então tá, galera, vamos dar início ao nosso curso. Essa nossa primeira aula é sobre conjuntos numéricos e aqui a gente vai fazer então, uma breve revisão aí de quem são os conjuntos, os tipos de números que pertencem a cada conjunto, algumas operações, algumas regras, algumas propriedades, que sejam mais importantes para o nosso curso de cálculo, certo? Lembrando que esse nosso curso ele tem 60 horas. Então, essas aulas elas tendem a ter uma duração um pouquinho maior, Então, recomendo que vocês assistam aí no tempo de vocês, se puder dividir o vídeo em algumas partes, assim o façam, tá? Para que não fique muito pesado. Lembrando também que cada videoaula ela acompanha um PDF com os slides para que vocês possam ir acompanhando e também, uma lista de questões para que vocês possam praticar e exercitar o tópico da semana. Então, bora começar a nossa primeira aulinha. Quem são os conjuntos numéricos, Então, a gente começa o nosso estudo no ensino fundamental trabalhando com os números naturais, Até o 6º ano a gente trabalha basicamente os números naturais. A gente aprende a contar, a ordenar, sequências, a gente aprende as primeiras operações e depois, então, a gente passa a trabalhar com outros tipos de números, Como, por exemplo, os números negativos, os números positivos, que são representados pelo conjunto dos números inteiros. Então, vamos lembrar aqui que cada conjunto é reconhecido, por uma letra própria. Então, os números naturais vão ser reconhecidos pela letra N, os números inteiros pela letra Z. Depois a gente passa a estudar os números racionais, Então, que são reconhecidos pela letra Q, e os números irracionais pela letra I. E a gente fecha o nosso estudo de conjuntos numéricos no ensino fundamental, conhecendo e estudando o conjunto dos números reais, que vai ser representado, então, pela letra R. A gente aprende também que esses conjuntos se relacionam entre si. Então, considerando um conjunto universo, a gente tem que os números naturais estão dentro desse conjunto, considerando um conjunto onde todos os números que existam estão lá dentro. Então, os números naturais estão lá, fazem parte desse conjunto, são reconhecidos pelos números que são inteiros, que são positivos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o zero, e que dentro do contexto de que um número inteiro pode ser positivo ou negativo, que é representado pelo conjunto dos inteiros, então a gente sabe que os naturais estão dentro dos inteiros. A gente chama essa relação de inclusão. Então a gente diz que os naturais está contido dentro dos inteiros, que por sua vez está contido dentro dos racionais. E a gente também aprende que aquele número que não for racional, ele é irracional, ou seja, ou o número é racional ou o número é racional. E dentro dessa perspectiva de que ou ele é racional ou ele é irracional, a gente tem um conjunto universo sendo representado pelos reais. Então, todo número que é real, ou ele vai ser racional ou ele vai ser irracional. Ele sendo racional, ele pode ser inteiro, e ele sendo inteiro, ele pode ser natural. Quando a gente chega no ensino médio, a gente aprende que existe um outro conjunto também, cujo número racional, uma das partes desse número é real, que é o conjunto dos números complexos. Então, a gente tem um número complexo sendo formado por uma parte real e uma parte que a gente diz que é imaginária, que é aquele izinho que representa a raiz quadrada do -1. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, sobre cada conjunto. Então, como eu falei, o número natural, que é a base do nosso estudo, principalmente nos anos iniciais, ele surge aí como um conjunto que vai nos possibilitar a contagem, a ordenação, a sequência, o estudo da paridade e as primeiras operações. E a gente tem como representantes dos números naturais, aqueles números que são inteiros e positivos. Num primeiro momento, no início dos números naturais, o zero não era considerado um número natural, Apesar de haver algumas divergências, hoje a gente já pode considerar o zero como um número natural e como
na maior parte das escolas e dos livros didáticos, né, da educação básica, o 0 é considerado um número natural. Para esse nosso curso, a gente vai considerá-lo também. Então, a gente tem, né, os números naturais iniciando pelo 0, e a partir do 0, cada número terá um consecutivo. Então, é um conjunto, né, que vai possuir infinitos números a partir do 0. A gente possui dentro desse conjunto, né, duas operações bem definidas, que é a adição e a multiplicação. A gente consegue operar as outras operações dentro desse conjunto. Porém, a adição e a multiplicação são as únicas duas operações que vão possuir resultados dentro dos números naturais. Então, quaisquer dois números que eu escolher dentro dos naturais e resolver adicionar, eu tenho certeza que a soma é um número natural. Então, por exemplo, se eu escolher o 2 e o 5, eu sei que se eu somá-los, o resultado, que é 7, vai ser um número natural. Da mesma forma, na multiplicação, quaisquer dois números naturais que a gente escolher, se a gente multiplicar, por exemplo, o 2 e o 5 de novo, o resultado, né, que é o produto, que é 10, também é um número natural. Isso não acontece na subtração e na divisão, por exemplo. Se eu subtrair o 5 pelo 2, o resultado é 3, que é um número natural. Mas se eu fizer a subtração do 2, né, 2 menos 5, o resultado é um número negativo. E o número negativo não é um número natural. Da mesma forma acontece com a divisão. Se eu dividir o 5 pelo 2, o resultado é um número decimal, que também não é um número natural. Então, por essas e por outras, né, que existe, né, outros conjuntos, né, que a gente teve a necessidade de criar outros conjuntos. Então, por exemplo, os números inteiros, eles surgem com a necessidade da gente representar os opostos de cada um desses números que são naturais. Então, quando eu faço 2 menos 5, o resultado é um número negativo, é menos 3, que é o oposto do 3. Então, onde é que a gente ia guardar esses números, né? Então, surge a necessidade de a gente ter outros conjuntos. Então, os números inteiros vai ser aquele conjunto que vai ser representado por todos os números inteiros positivos, pelos seus simétricos e pelo 0. Então, a gente percebe que, diferente dos naturais, ele não vai ter um primeiro número. Ele vem de um infinito negativo, onde os números vão se aproximando do 0, e à medida que eles se aproximam do 0, eles estão aumentando, e eles passam, então, a ser positivos e vão para um infinito positivo. A gente tem alguns símbolos dentro desse conjunto dos inteiros que a gente tem que lembrar. Por exemplo, quando a gente fala do z+, a gente está falando de números, né, de um subconjunto que é específico dentro do conjunto dos inteiros, que são os números inteiros não negativos. Quem que são esses números inteiros não negativos, né? Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que são os positivos, né? Esquecendo o 0, por exemplo, que é considerado um número neutro, não é nem positivo e nem negativo. Então, quando a gente fala do z+, a gente está falando dos números que são não negativos, ou seja, a gente está falando dos números que são positivos, mas a gente está incluindo o 0 dentro desse subconjunto, né? Porque o 0, ele é neutro, e sendo neutro, ele é não negativo. Quando a gente fala do z-, a gente está falando dos números inteiros não positivos, ou seja, todos os negativos, incluindo o 0, que por ser neutro é não positivo. O símbolo que vai excluir o 0 do seu conjunto é o asterisco, é o z asterisco. Então, quando a gente coloca um asterisco junto com a letra do conjunto, a gente está excluindo o 0 dos seus elementos, né? Simbolicamente, a gente tem essa representação do simétrico, do oposto, pelo sinal de menos. Então, quando a gente escreve menos, abre parênteses e coloca um número ali dentro, a gente está se tratando do oposto daquele número, né? Então, por exemplo, se eu colocar menos o mais a, eu estou querendo trabalhar com o oposto do mais a, que é o menos a. No entanto, se eu tivesse colocado menos, entre parênteses, o menos a, eu ia estar trabalhando com o oposto do negativo. E o oposto do negativo é um número positivo. Quem são os racionais? Os racionais é aquele conjunto que surge com a necessidade de receber todos os resultados de uma operação que nem o natural e nem o inteiro foram capazes de estabelecer, né? Que são
os resultados da divisão. Então, a gente chama o resultado de uma divisão de quociente. Por isso que os racionais recebem essa letra Q, que é de quociente. Então, a gente vai representar o conjunto dos racionais como sendo o conjunto de todos os números. Ó, x aqui está representando todos os números, né, que são resultado, ou seja, que são quociente de uma divisão de inteiros. Então, A e B são inteiros, né? E, obviamente, né, o nosso B, que é o divisor, não pode ser zero. Então, está lá, ó, o símbolo do asterisco junto ao Z. Por que não pode ser zero? Porque não existe uma divisão, né, por zero, de um número que não seja zero dividido por zero. Não existe essa divisão, né? A gente parte do princípio básico de que para haver divisão tem que haver divisor, certo? Então, quem vão ser os números racionais, né? Todos os inteiros são racionais. Então, a gente tem, né, já pelo diagrama, né, que o inteiro está contido nos racionais. Então, todos os inteiros são racionais, ou seja, todos os inteiros podem ser obtidos a partir de uma divisão. É isso que a gente vai ver daqui um pouco. Os decimais, alguns são racionais, outros não são. Então, quais decimais que são racionais? Decimais é aquele número que tem vírgula, né, gente? Vamos lembrar disso. Então, todos os decimais que são finitos são racionais. Existe uma divisão que pode gerar qualquer número que é decimal e finito. E todos os decimais que são infinitos, porém possuem um período, que a gente chama de dízima periódica, também são racionais. Então, quem é que sobra nessa história, né? Todos os inteiros são racionais. Todos os decimais finitos são racionais. Todos os decimais infinitos, porém periódicos, são racionais. Então, sobra aqui aqueles decimais que são infinitos e não periódicos. Então, esses vão representar os números irracionais. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o π, raiz quadrada de 2, né? Todas as raízes que não são exatas, né, estão aqui dentro desse conjunto, né? Considerando, né, então, a perspectiva de que ou o número é racional ou o número é irracional, e a gente tem, então, nesse conjunto universo que é o real, a gente pode definir, então, o número real como sendo a união, né, entre esses conjuntos, né? Então, todo número ele é real, mas ele pode ser racional ou irracional. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre alguns tipos de número. Sobre o zero, sobre os números negativos, sobre os números fracionários. Então, o zero é o primeiro desses números que a gente vai tratar aqui. O zero, então, ele surge, né, como um número neutro, né, em que ele vai separar os números positivos dos números negativos. Lembrando sempre, né, que os números crescem na reta numérica da esquerda para a direita. Então, os números negativos, né, eles aumentam na medida que eles se aproximam do zero, enquanto que os números positivos diminuem na medida que eles se aproximam do zero. No cálculo, quando vocês estiverem estudando cálculo, vocês vão aprender os limites. Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma função, a gente ainda vai ter essa aula de funções, que é uma função em que ela não é definida quando x é igual a zero. Essa função é a função 1 sobre x. Né? Então, como ela é representada por uma fração, em que a minha variável é o denominador, a gente sabe, né, que essa fração ela não vai ser definida, né, se o meu denominador for zero. Então, a gente vai estudar os limites laterais. Quando o x tende a zero, daí esse menuzinho aqui significa pela esquerda. Então, olha o que está acontecendo com a minha função. Ó. Quando o x se aproxima do zero, né, a função está indo lá para baixo. Ó. Então, ela está indo para o infinito negativo. E olha como é diferente quando ela se aproxima pelo outro lado do zero. Daí a gente diz que o x tende a zero pela direita. Ó. O meu gráfico está indo lá para cima. Então, apesar dela não ser definida no zero, a gente consegue, né, fazer um estudo de quando os x, né, os valores de x estão se aproximando, né, estão chegando muito perto desse valor que é o zero, por um lado e pelo outro. O que me interessa aqui com vocês é fazer uma rápida revisão, né, sobre como o zero aparece nas operações, né? Então, por exemplo, na adição e na subtração, a gente já sabe que o zero é neutro. Se eu somar zero a um valor ou subtrair, né, de um valor zero, isso não vai alterar nada.
Na multiplicação, o zero, né, ele torna o produto zero, ele vai zerar tudo. Então, se eu tiver como um dos fatores numa multiplicação o zero, o meu resultado vai ser zero. Na divisão, o que acontece? Se eu dividir o zero, o resultado é zero. Mas se eu tentar usar o zero como um divisor, né, por exemplo, 2 dividido por zero, a gente já viu, né, que essa divisão ela vai ser inexistente, né? Então, não é que o resultado é zero, é que a divisão não existe, né? A gente parte do princípio que para haver divisão tem que haver divisor, né? O zero dividido por zero é diferente, a gente considera que o zero dividido por zero ele é indeterminado. Por isso que aqui eu coloco, né, que o a é diferente de zero, né? Então, a gente está pegando um valor que é diferente de zero e tentando dividir por zero. No cálculo, a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre essas indeterminações. A potenciação, a gente sabe que um número elevado na zero ele é 1, desde que o a, né, não seja zero, né? Então, isso daqui vai valer para a potência também, né? O zero elevado na zero também é uma indeterminação. Por quê? Né? Porque justamente quando eu elevo na zero, a operação que a gente está fazendo é o número dividido por ele próprio. Então, 2 elevado na zero é 1, porque é 2 dividido por 2. 3 elevado na zero é 1, porque é 3 dividido por 3. Então, se eu tivesse o zero elevado na zero, seria 0 dividido por zero, que é uma indeterminação. E na radiciação, a gente tem que a raiz de zero é zero. Então, sobre o zero, é isso que a gente tinha para revisar nesse primeiro momento. Vamos falar um pouquinho sobre os números negativos. Então, a gente sabe que o número negativo ele representa o oposto de um número positivo. Todo número tem um oposto. O oposto do positivo é o negativo, o oposto do negativo é o positivo. Como que os negativos, né, vão aparecer nas operações? Como é que a gente vai trabalhar isso daqui? Na adição, se eu somar um número negativo, é a mesma coisa que eu subtrair aquela quantidade. Então, por exemplo, se eu tiver 3, o valor 3, e eu tiver que adicionar um valor negativo ao 3, por exemplo, o menos 2, esse 2 que é negativo, ele vai subtrair o 3. Então, vai ficar 3 menos 2, que é 1. Ok? Se eu tiver que subtrair, então, a subtração de um negativo é uma adição. Então, se eu tiver o 3, eu tiver que subtrair o menos 2, então ficaria 3 menos menos 2. A operação que a gente vai fazer é 3 mais 2, que dá 5. Então, observa, somar um negativo é subtrair, mas subtrair um negativo é somar. Quando a gente tem a multiplicação ou a divisão, que a gente estuda isso aqui como regra de sinais, a gente tem que aos pares, 2 sinais iguais é positivo e 2 sinais diferentes é negativo. Então, por exemplo, o produto de 2 negativos é um positivo. Agora, o produto de um negativo por um positivo é um negativo. Isso vai valer para multiplicação e para divisão. A gente estuda isso daqui no 7º ano e a gente aprende como regra de sinais. No entanto, a regra de sinais iguais e sinais diferentes, ela vai valer apenas para multiplicação e divisão. Na adição e na subtração, eu tenho que ter o entendimento de que adicionar um negativo é subtrair um negativo é somar. Na potenciação, a gente vai ter que o negativo ele pode aparecer no expoente ou na base. Né? Então, considerando um a diferente de zero, se eu tiver um expoente negativo, esse negativo no expoente ele significa uma inversão de base. Então, eu vou estar trabalhando com a base invertida, né? Lembra que o inverso é diferente de oposto. Inverso é 1 sobre, oposto é o sinal contrário. Então, o a na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre a. Se fosse na menos 2, a gente teria 1 sobre a e ainda teria que elevar ao quadrado, por causa do 2. Quando a gente tem o negativo na base, a gente tem duas situações que podem acontecer. A base pode estar entre parênteses ou não. Então, se o negativo tiver entre parênteses, se a base negativa tiver entre parênteses, significa que a minha base é tudo que está dentro do parênteses. Então, esse negativo vai ser
levado para as operações. Então, por exemplo, nesse exemplo que o expoente é 2, então estou trabalhando com menos a ao quadrado, eu teria que fazer menos a vezes menos a. Pela regrinha de sinais, a gente sabe que isso aqui vai gerar um resultado positivo. Quando o meu menos não está dentro do parênteses, o que significa isso? Que a minha base é apenas o a. Então, esse menos ele está aguardando o resultado dessa potência. Então, aqui a gente vai ter que primeiro efetuar a potência e esse negativo, sendo o a positivo, ele vai estar aguardando o resultado dessa potência, tornando, então, o resultado negativo. Observe, então, que eu estou considerando um a positivo, né, gente? É como se fosse, por exemplo, uma expressão numérica. Eu teria aqui 5 menos uma potência, então no final seria uma subtração. Na radiciação, o que a gente aprende no ensino fundamental? Né, que a raiz de um número negativo vai depender do índice dessa raiz. Então, se for ímpar, é possível. Se for par, não é possível. Então, a raiz de índice par de um número negativo, ela não é real. Né? Depois a gente acaba estudando nos números complexos como sendo um número imaginário. Quem são os números fracionários? Né? São as nossas frações. E a gente vai então relembrar como é que essas frações aparecem nas operações. Então, considerando, né, uma fração, vamos revisar aqui as principais operações que, porventura, né, a gente possa estar trabalhando dentro do cálculo. Então, somar frações. Lembra que para somar fração, o denominador dessas frações ela tem que ser igual, né? Então, se eu tiver uma fração 3/4, por exemplo, 3 sobre 4, eu posso somar de forma direta qualquer outra fração cujo denominador também seja 4. Por quê? Porque o denominador ele vai me indicar, né, o tamanho de cada pedaço. E eu só posso somar pedaços que têm o mesmo tamanho. Se os denominadores não forem iguais, então a gente tem o recurso do MMC, do mínimo múltiplo comum, em que a gente pode estar decompondo os valores em fatores primos e chegando no menor múltiplo comum, né, e achando frações equivalentes a essas frações dadas, podendo então, né, somá-las no final. Ou a gente pode também, né, se os denominadores forem primos entre si, simplesmente multiplicar os denominadores, já chegando direto, né, numa fração, em frações que tenham, né, esse denominador comum e que serão equivalentes. Então, uma forma simples da gente fazer vamos considerar a primeira fração, que é a sobre b. Eu olho para o denominador da segunda fração, que é d, e multiplico a primeira fração por esse denominador. Então, vai ficar o a vezes o d e o b vezes o d. Vou fazer a mesma coisa para a segunda fração. Vou olhar o denominador da primeira, que é b, e vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Então, eu vou ter a seguinte soma. A vezes d sobre b vezes d, mais c vezes b sobre d vezes b. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, b vezes d assume o mesmo valor que d vezes b, e assim eu poderia somar os numeradores. Mais uma vez, galera, esse curso ele é um curso de revisão. Aquilo que for muito elementar, né, vai ser visto de forma mais breve. Então, cabe a vocês também, né, estarem aí pesquisando e reforçando o estudo, né, por conta. Vai valer tanto para adição quanto para subtração, né? Essa regra de que eu só consigo somar ou subtrair as frações cujo denominador seja o mesmo. Na multiplicação, eu não preciso disso. Então, eu tendo duas frações, eu posso, de forma direta, multiplicá-las. Como? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, se eu tenho a sobre b vezes c sobre d, eu vou ter direto uma fração cujo numerador vai ser o produto dos numeradores e o denominador vai ser o produto dos denominadores. Na divisão, a gente tem duas situações. A primeira, em que a primeira fração é múltipla da segunda. Então, se o a for múltiplo do c e o b for múltiplo do d, eu posso dividir direto. A dividido por c e b dividido por d.
não é o que acontece na grande maioria das vezes, né? Então, o que a gente costuma aprender, né? Que na divisão de frações, a gente conserva a primeira fração e multiplica pela segunda invertida, ou seja, a gente inverte a fração, a segunda, e inverte a operação, ficando então uma multiplicação do numerador da primeira pelo denominador da segunda. Então, vai surgir um numerador A vezes D. E embaixo eu vou ter o denominador da primeira vezes o numerador da segunda, surgindo o denominador B vezes C. Na potência, a gente tem a fração, uma possibilidade de surgimento da fração, como expoente. Se a minha fração for a base, é só fazer a potência do numerador e a potência do denominador. Né? O que normalmente causa uma certa confusão é quando a minha fração é o expoente. Então, o que acontece quando eu tenho um expoente fracionário? Surge uma raiz. Então, o numerador da minha fração, né, que é o expoente, ele vai passar a ser o expoente do radicando, e o denominador da minha fração, que é o expoente, vai passar a ser o índice do radical. Então, a gente costuma lembrar assim, né? Quem está no sol vai para a sombra, ou seja, quem está em cima fica escondido. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está escondido fica exposto, tá? Só para vocês lembrarem, então, que a potência vira uma raiz, tá? A gente vai ver um pouco mais as propriedades da potência quando a gente estudar as exponenciais. Na raiz, a raiz de uma fração é simples, é só fazer a raiz do numerador e a raiz do denominador. Se a raiz do denominador não for exata, a gente vai acabar racionalizando essa fração, né, para tornar uma fração com denominador racional. A gente vai ver isso daqui um pouquinho. Quem é o número racional? O número racional, como a gente viu lá no segundo slide, ele é um número que ele é formado, né, um conjunto, desculpa, que é formado, né, por todas as possibilidades de quocientes, desde que sejam divisões entre inteiros. Né? Lembrando mais uma vez que a divisão por zero não vai ser admitida. Então, a gente tem que o número racional, né, que é essa fração, né, pode gerar um número inteiro, né, as divisões, vamos entender a fração como sendo uma divisão. Ela pode gerar um número inteiro, a gente já viu que o conjunto dos inteiros está contido dentro dos racionais, e ela pode gerar um número decimal. Então, dentro dos inteiros, por exemplo, eu posso pegar qualquer número, né, e tentar encontrar uma fração que o represente. Então, por exemplo, se eu pegar o número 5, uma possibilidade de divisão que o represente é o 35 sétimos. Né? Poderia ser outra, poderia ser o 10 meios, poderia ser o 15 terços, poderia ser o 20 dividido por 4. Né? Bastasse escolher quaisquer dois valores que fossem múltiplos, né? Ou seja, o meu A ele teria que ser um múltiplo do B. Quem é o A? O A é o meu numerador, o B é o meu denominador. E o meu K é o valor que eu quero, né, obter uma divisão. Então, o 5 é o meu K. Escolhendo qualquer B inteiro, multiplicando por ele, eu obteria o meu numerador. Né? Então, seria simples mostrar que qualquer número inteiro pode ser obtido a partir de uma divisão. Quando o número não é inteiro, a gente considera decimal. Então, lembrando que os números decimais são aqueles números que têm vírgula. E o decimal pode ser finito ou infinito. Então, a gente tem, por exemplo, 5 dividido por 2. Me gera um decimal finito, 2,5. Acabou, resto zero. Quando eu tento dividir o 5 por 9, né, eu vejo que o resto nunca chega a zero. Ou seja, o resto nunca chegando a zero vai gerar um quociente cuja representação decimal é infinita. Então, vai gerar 0,5555, que a gente pode representar também, né, com uma barrinha em cima daqueles dígitos que repetem, que a gente chama de período. E a gente chama isso aqui de dízima periódica. Porém, se eu tentasse dividir o 5 por π, por exemplo, eu também obteria um número infinito.
né? Mas eu não conseguiria encontrar um período dentro desse quociente. Então, a gente tem que os números, apesar de serem infinitos, eles vão se dividir entre periódicos e não periódicos. Por que que o 5 dividido por 9 gerou uma dízima periódica e o 5 dividido por π não gerou uma dízima periódica, né? Porque o 5 e o 9 são números inteiros. Então, quando eu tenho a divisão de inteiros, eu só tenho duas possibilidades, sendo o quociente decimal. Ou vai ser finito, ou vai ser infinito e periódico. Lembrando que ele pode ser inteiro também. Agora, aqui no 5 dividido por π, eu não tenho dois números inteiros, porque o 5 é inteiro, mas o π é um número que é irracional. Bom, galera, se o número racional é um número que vem de uma divisão, então tem que ser possível eu obter alguma divisão, né, alguma fração que represente esse número. Então, quando o número é inteiro, a gente já viu, né? Basta escolher, né, um valor qualquer e multiplicar, né, esse meu número, obtendo então um múltiplo dele, né? Esse múltiplo vai ser o meu numerador, o número que eu escolhi vai ser o meu denominador. Então, por exemplo, no exemplo que a gente viu, né, eu tendo escolhido um b igual a 7, eu obteria o meu 35, né? Então, o k é o valor que eu tenho, o a é o valor que eu vou obter, que vai ser o múltiplo, né? Então, se eu, por exemplo, tivesse escolhido um b igual a 8, eu teria a seguinte fração. 5 vezes 8 é 40, eu teria 40 oitavos sendo a minha fração geratriz do 5. Né? Então, observa que quando o número é inteiro, a gente tem aí uma infinidade de opções que a gente pode escolher, né? Basta escolher aí um valor inteiro para b e a gente vai obter uma fração de inteiros que o represente. Quando o número é decimal e finito, né? Então, por exemplo, 0,035, a gente precisa considerar a quantidade de casas decimais desse número. Então, por exemplo, 0,035, ele possui 3 casas decimais. Para cada uma dessas casas decimais, a gente vai ter um zero no meu denominador. Então, 0,035, ele pode ser lido como 35 milésimos. E 35 milésimos é representado pela fração 35 sobre 1000. Então, basta a gente lembrar, né, que para cada zero da minha casa decimal, para cada casa decimal, a gente vai ter um zero atribuído ao meu denominador. Então, a gente tem que a quantidade de casas decimais é equivalente à quantidade de zeros, né, para a gente lembrar. Quando eu tenho uma dízima periódica, a gente vai trabalhar com um sisteminha de equação. Então, a gente vai ver no próximo slide como é que a gente trabalha. Ou com uma soma, né, de progressão geométrica, uma soma infinita de uma progressão geométrica. Então, vamos tentar entender um pouquinho, né, a fração geratriz da dízima periódica. Vamos tentar encontrar a fração geratriz do número 0,15,15,15, por exemplo, né, que pode ser representado o 0,15 com essa barrinha em cima, né, do 15, que é o nosso período. Então, trabalhando com o sistema de equações, o que a gente tem, né? Se eu sei que a dízima periódica vem de uma fração, vem de uma divisão de inteiros, então eu posso, num primeiro momento, né, equacionar, né, esse número que é a dízima periódica igualando a uma fração qualquer. Então, crio uma incógnita ali. Uma incógnita é f, que vai estar representando uma fração qualquer. E o que acontece? Na medida que eu crio uma equação, eu posso manipular as equações. Então, por exemplo, eu posso dobrar, posso triplicar, posso dividir por 2, posso somar a mesma quantidade dos dois lados, desde que o que eu fizer num membro eu faça no outro membro. Então, uma das formas que a gente pode manipular essa equação é multiplicando por 10, porque se eu multiplicar a minha equação por 10, o que vai acontecer com esse número
decimal aqui. Ele não vai alterar os seus dígitos. A única coisa que vai acontecer é que a primeira casa decimal vai passar a ser inteira. Então, ele vai virar 1,515151. Em contrapartida, esse f, que é 1f, vai passar a se tornar 10 f's. E assim a gente vai proceder. A cada nova linha, a cada nova equação, eu vou ter 10 vezes a anterior. Então, a minha próxima linha vai ser 100 vezes f, porque é 10 vezes o anterior, que vai dar 100, e a primeira casa decimal vai passar a ser inteira. Então, aquilo que era 1,51 vai virar 15,151515. Como são infinitas casas decimais, continua sempre tendo um dígito, né, em cada uma dessa sequência. A nossa próxima linha seria 1000f, porque seria 10 vezes 100, igual a 151,515151. E assim a gente vai procedendo. Até quando a gente vai fazer essas multiplicações por 10? Até encontrar duas equações que tenha a mesma parte decimal. Então, por exemplo, eu poderia ter escolhido a primeira equação, cuja parte decimal é 15, 15, 15, e a terceira equação, cuja parte decimal é 15, 15, 15. Ou poderia escolher a segunda equação, cuja parte decimal é 51, 51, 51, e a quarta equação, cuja parte decimal também é 51, 51, 51. E por que a gente vai fazer isso? Porque no momento que eu encontro duas equações que tenham a mesma parte decimal, ao subtraí-las, essa parte decimal vai se anular, porque são infinitas casas para as duas equações. E como elas são exatamente iguais, a gente vai ter o anulamento dessa parte decimal. Então, eu poderia escolher a primeira e a terceira, ou a segunda e a quarta. Vamos trabalhar com a segunda e a quarta. O que vai acontecer? Ao subtrair a quarta linha da segunda, a parte decimal vai se anular, porém a parte inteira eu preciso subtrair. Então, eu vou ter 151 menos 1, e do outro lado, no segundo membro, eu vou ter 1000f menos 10f. 151 menos 1 é 150. 1000f menos 10f é 990. E agora basta isolar o nosso f para obter a nossa fração geratriz. Então, ficaria 150 dividido por 990, e a gente pode simplificar essa fração, obtendo, então, uma fração irredutível, que seria 5/33. Então, se a gente dividir o 5 por 33, a gente vai obter 0,151515. Certo, galera? Então, esse é um método da gente estar obtendo aí a fração geratriz de uma dízima periódica qualquer. Outra possibilidade, se vocês já estudaram, né, as progressões, é trabalhar com a soma infinita de uma progressão geométrica. Então, a gente vai ter, por exemplo, a representação do 0,1515 como uma soma de frações, em que o meu primeiro termo seria 15 centésimos, o meu segundo termo seria 15 sobre 10.000, o meu terceiro termo seria 15 sobre 1 milhão, né? E ele são infinitos termos, então ele está cada vez ficando menor, tendendo a zero, né? Tendendo a ser um número tão pequeno, né? Os termos são positivos, a tão pequeno que ele está se aproximando do zero. Então, como ele é uma progressão, a gente observa que essa progressão tem razão de 1/10, né? Ou seja, 1/100, desculpa, né? Ou seja, cada termo é obtido a partir da multiplicação do anterior por 1/100, ou posso entender que cada termo é obtido a partir da divisão do anterior por 100. Então, a gente vai ter aqui, na soma da PG infinita, que a razão entre o primeiro termo e 1 menos a razão da progressão gera o resultado dessa soma. Ou seja, poderia obter uma fração que represente essa dízima periódica a partir da soma dessas frações, né, que eu estou enxergando que representa uma PG, né, uma PG decrescente,
de razão 1 centésimo. Então, a gente tem quem é o nosso primeiro termo? É 15 centésimos. Então, a gente tem 15 centésimos dividido por 1 menos 1 centésimo. Então, manipulando essa fração, a gente obtém 15,99avos, que simplificando a gente chega nos mesmos 5,33avos. Foi agora o nosso número irracional, né? A gente já tinha visto, né, que esse conjunto ele é formado por aqueles números que não podem ser definidos, né, a partir de uma divisão de inteiros, né, a partir de uma razão de números inteiros. Mas, né, a verdade é que esses números já são conhecidos há muito tempo, né? Os próprios pitagóricos já tinham conhecimento, né, de que havia certos tipos de números que eram incomensuráveis, né, com a unidade. Então, eles, por exemplo, sabiam que se eu pegasse, né, se eles pegassem um quadrado, por exemplo, de lado L, a sua diagonal, né, era uma medida que não era, né, comensurável com o lado do quadrado, ou seja, né, a razão entre a diagonal e o lado não era um valor racional. Né? Então, no caso, a medida da diagonal de um quadrado, né, é o lado vezes a raiz de 2. Né? Vocês podem fazer um Pitágoras, né, para um quadrado aí de lado 1, por exemplo, vocês vão obter a raiz de 2 como diagonal desse quadrado. E eles tinham esse mesmo conhecimento também para o círculo, né, sabendo que a medida do perímetro de uma circunferência qualquer e a diagonal dessa circunferência também não eram medidas comensuráveis, né? Ou seja, a razão entre o comprimento de uma circunferência e a sua diagonal, né, é o nosso famoso π, que é um número irracional. Então, vamos estudar um pouquinho, né, dos radicais, né, que representam, aí, acho que boa parte dos números irracionais que a gente estuda, né, no ensino fundamental, né, as raízes dos que não são exatas, né, que são números irracionais e como que elas se comportam, né, diante de algumas operações. Então, lembra que um radical ele é composto, né, de uma raiz e a raiz ela tem um índice, que é aquela letrinha n, e ela tem um radicando, que é o valor que fica dentro da nossa raiz, né? Então, a gente considera que essa raiz pode ser um número racional se, né, for uma raiz exata, né? Se não for uma raiz exata, vai ser um valor irracional, e sendo, né, esse radicando, que é a letrinha A, um valor negativo, e sendo o índice, que é a letrinha N, um valor par, ela pode ainda representar um valor imaginário, certo? Dentro das operações, vamos começar lembrando como é que eu simplifico um radical, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a raiz de um valor qualquer, né? Sem querer, né, determinar o valor exato dessa raiz, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 8, né? A raiz quadrada de 8 é um valor irracional. Então, ou seja, vai ser um número decimal infinito e não periódico. Então, dificilmente eu vou trabalhar com o valor, né? O valor decimal dessa raiz. Mas a gente pode simplificar a raiz quadrada de 8, né? Chegando em 2 raiz de 2. Então, vamos lembrar como é que a gente faz isso, né? Para a gente poder simplificar um radical, a gente precisa decompor o radicando. Então, no exemplo que eu dei do 8, eu precisaria decompor o 8 em fatores primos, né? Determinando, então, quem são os fatores primos daquele radicando. No caso do 8, seria o 2. 2 vezes 2 vezes 2 gera o 8. Né? Então, façam uma revisão aí da decomposição em fatores primos e eu preciso chegar em fatores primos, né, que possuam quantidades, né, equivalentes ao índice da raiz. Então, por exemplo, se eu tiver uma raiz quadrada, eu preciso agrupar os fatores primos de 2 em 2. Se eu tiver uma raiz cúbica, eu preciso agrupar os fatores primos de 3 em 3. Então, por isso que aqui no meu exemplo, né, como eu estou considerando um índice igual a n, eu preciso de n fatores primos que sejam iguais para poder agrupá-los e poder simplificar essa potência junto com a minha raiz. Então, observa aqui, se eu consigo, né, fatores primos do tipo A1 na mesma quantidade do índice da raiz, eu consigo, né, extrair esse fator da minha raiz. Né? Na verdade, a gente já viu lá nos números racionais, né,
nos números fracionários, que quando a fração é um expoente, ela gera uma raiz. Então, a gente pode fazer aqui o processo inverso, né? Transformar um radical numa potência cujo expoente é fracionário, e a gente vai ver, então, né, que esse expoente seria n dividido por n, né? Que simplificando, né, ficaria um expoente 1. Então, a gente tem ali, por exemplo, o A2, ele sai da raiz, porque ficaria A2 elevado na n sobre n, ou seja, ficaria A2 elevado na 1. E aqueles fatores que não conseguirem se agrupar, né, numa quantidade equivalente ao índice da raiz, eles vão permanecer dentro do radical, certo? Então, por exemplo, na raiz quadrada de 8, a raiz ela é quadrada, o índice é 2, eu tenho 3 fatores 2. 2 eu consigo agrupar e consigo tirar da raiz. O terceiro 2, que eu não consigo agrupar, ele permanece dentro da raiz, por isso que fica 2 raiz de 2. Para somar ou subtrair radical, eu tenho que lembrar o quê? Eu tenho que lembrar que eu só consigo somar radicais, né, que sejam idênticos, né? Então, ser idêntico significa ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, por exemplo, vamos agora trabalhar com exemplos numéricos. Se eu tiver que somar a raiz de 3 com a raiz de 12, apesar das duas raízes serem quadradas, obviamente o 3 não é igual ao 12. Então, eu não consigo somá-las num primeiro momento. Mas a raiz de 12, talvez ela possa ser simplificada. Então, decompondo o 12, eu vou chegar nos fatores 2 e no fator 3. O 2 eu consigo agrupar na mesma quantidade do índice da raiz, que é quadrada. Então, fica 3 vezes 2 ao quadrado. E esse 2 ao quadrado eu consigo tirar de dentro da raiz. Então, a raiz de 3 mais a raiz de 12 pode ser reescrita da seguinte forma. Raiz de 3 mais 2 raiz de 3, o que me dá um total de 3 raiz de 3. Então, observa que, num primeiro momento, os radicais não eram idênticos, mas após uma simplificação, a gente pôde, né, obter a raiz de 3, né, comum às duas parcelas e podemos efetuar a adição. Na subtração vai funcionar da mesma forma. Na multiplicação e na divisão, eu não preciso me preocupar com o radicando, né, ser o mesmo para as duas raízes. No entanto, o índice tem que ser o mesmo. Então, eu consigo multiplicar raízes que são quadradas sem que o radicando seja o mesmo. Por exemplo, raiz de 5 vezes raiz de 10. Isso me dá raiz de 50. E agora, né, na tentativa de simplificar, a gente chega que a raiz de 50, por exemplo, é a raiz de 25 vezes 2, sendo que o 25 eu consigo colocar na forma de um quadrado, né? É 2 vezes 5 ao quadrado, então podendo simplificar a raiz de 50 para 5 raiz de 2. Na potência, galera, o que vai acontecer? Né? Quando a gente faz a potência de um radical, se o expoente que eu estou elevando a minha raiz for idêntico ao índice da raiz, né, a potência simplifica com a radiciação e acaba gerando, né, um resultado que vai ser o mesmo valor do radicando. Né? Por quê? Porque quando a gente eleva uma raiz, o que acontece é que o expoente ele incide diretamente no expoente do radicando. Então, se for possível a simplificação, a gente vai efetuar. Se não for possível, né, a gente só vai elevar o nosso radicando. Na radiciação, o que vai acontecer quando eu faço a raiz de raiz? Né? Tentando entender a raiz como uma potência, a gente primeiro então vai fazer tentar, né, enxergar como é que fica a raiz de fora na forma de uma potência. Então, observa que a raiz de fora tem o índice n, né? E o meu radicando ali, que é uma raiz, ele tem um expoente, né? Eu posso reescrevê-lo, por exemplo, da seguinte forma, ó. Raiz enésima da raiz de a elevado na 1, e agora eu consigo tirar esse meu radicando, né? Raiz de a, né, no índice k, né? Desde que eu reescreva ele na forma de uma potência, em que o expoente vai ser 1 sobre n. Agora eu consigo enxergar a base dessa potência, que é uma raiz,
né, que está fora da outra raiz. Então, eu deixo de ter raiz de raiz e passo a ter uma potência. Se eu usar, né, o mesmo artifício de transformar essa raiz numa potência, que agora tem o índice k e o expoente também é 1, eu consigo ter uma potência de potência. Então, vai ficar a elevado na 1k elevado na 1n. Né? Apesar da gente não ter revisado, né, as propriedades da potência, né? Faremos isso na aula de exponenciais. Quando eu tenho potência de potência, o que a gente faz com os expoentes? A gente multiplica os expoentes. Então, fica uma única base, que é o a, elevado na 1 sobre n vezes k. E tentando enxergar esse 1 sobre n vezes k, né, como um expoente da base a, eu consigo tentar voltar para a forma de raiz, ou seja, eu consigo transformar essa potência em um radical em que o meu índice é o produto dos índices. Né? Então, a gente pode entender como uma forma simplificada, né, da radiciação de raiz, a raiz de raiz, como sendo uma única raiz cujo índice é o produto dos índices. Certo, galera? Então, de raiz, o que eu tinha para lembrar com vocês era isso. Vamos para a parte mais importante, né, que é a racionalização, né, que é um recurso que a gente acaba usando bastante, né, dentro das frações, quando o denominador é um valor irracional. Né? Então, como é que funciona a racionalização? Né? Racionalização nada mais é do que pegar um denominador que é irracional e transformar num valor racional, né? Obviamente, né, não modificando, né, o valor, né, do quociente, né? Então, a gente tem, né, sendo a raiz quadrada, por exemplo, né, b sobre raiz quadrada de a. Né? Vamos analisar alguns casos. Então, b sobre a raiz quadrada de a. Né? Como é que a gente racionaliza o denominador dessa fração? Né? A gente multiplica o numerador e o denominador pela raiz quadrada de a. Então, vai ficar b vezes a raiz quadrada de a. E embaixo, né, no denominador, vai ficar a raiz de a vezes raiz de a. Por que isso? Porque quando eu multiplico duas raízes, né, eu conservo a raiz, desde que elas tenham o mesmo índice, eu conservo a raiz, né, e multiplico os radicandos. Então, fica a vezes a, fica a ao quadrado. E a raiz quadrada de a ao quadrado é o a. Né? A gente acabou de ver essa simplificação. Então, eu transformo a fração b sobre raiz quadrada de a, que tem o denominador irracional, numa fração b raiz quadrada de a sobre a, cujo denominador é racional. Qual o intuito disso? Bom, a partir dessa nova fração, cujo denominador é racional, né, eu posso, então, operar essa fração, né, posso fazer uma adição, uma subtração, enfim, né, posso dar uma continuidade em outras operações. Um exemplo, se eu tiver 2 sobre raiz de 5, né, quero racionalizar essa fração. Então, eu multiplico o 2 sobre raiz de 5 por raiz de 5 sobre raiz de 5. Né? Observa que multiplicar por raiz de 5 sobre raiz de 5 é a mesma coisa que multiplicar por 1, ou seja, eu não estou alterando nada no valor da minha fração. Né? Esse processo ele não modifica, né, o quociente, ele só modifica o denominador, né? Transforma um valor irracional num valor racional. Então, ficaria como numerador 2 raiz de 5, e no meu denominador eu teria a raiz de 5 vezes raiz de 5, que é a raiz de 25, cujo resultado é o 5. Agora, imagina que o índice é maior que 2. Né? Então, por exemplo, b sobre a raiz quinta de a. O que vai acontecer? Se eu multiplicar direto pela raiz quinta de a, tem o mesmo índice, né? Mas se eu multiplicar pelo mesmo radicando, eu vou ter a raiz quinta de a ao quadrado. Então, vai ficar um 2zinho dentro da raiz, que não é suficiente para cancelar com o índice da raiz. Então, quando eu tenho um índice maior que 2, eu preciso me dar conta disso, que eu preciso multiplicar por uma potência cujo expoente complemente o expoente da primeira raiz, de modo que totalize o valor, né, do índice da raiz. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou pegando o a, que está elevado na 1, e como o índice da raiz é 5, eu estou multiplicando por um a na 4, para junto com aquele 1 da primeira raiz totalizar 5.
e daí sim eu consigo, né, uma quantidade suficiente para que eu possa, né, simplificar a potência com a raiz, tornando então o meu denominador racional. Tá? Então, se a gente tem a raiz quadrada, basta multiplicar por ela própria. Se a gente tem uma raiz de ordem superior, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, eu tenho que me lembrar que eu tenho que elevar num expoente, né, cuja quantidade agregue na quantidade da primeira, de modo que eu possa simplificar, então, com o índice da raiz. O que acontece, galera, se eu tiver um denominador que possua mais de um radical, mais de uma raiz, né? Uma soma ou uma subtração de raízes. Então, por exemplo, 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Como é que a gente racionaliza essa fração? Então, a gente tem que lembrar que para racionalizar essa fração, né, isso daqui é um binômio, né, existe um produto notável, né, que é o produto da soma pela diferença, cujo resultado é a diferença entre dois quadrados. Ou seja, independente de eu ter a raiz, lá no final, como eu vou elevar ao quadrado, a gente vai poder simplificar essas raízes, né? Então, eu vou usar essa técnica. Eu vou pegar, se for uma soma, eu vou multiplicar pelo mesmo binômio com sinal de menos. Se no lugar daquele mais tivesse um menos, eu ia multiplicar pelo mesmo binômio com sinal de mais. Lembrando que eu tenho que multiplicar tanto em cima quanto embaixo, né, pelo mesmo valor, aqui no caso, né, pelo mesmo binômio. Então, no meu numerador, eu vou ter 2 vezes todo aquele binômio. No meu denominador, eu vou ter um produto notável, né, que é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, a gente vai ficar com 2 que multiplica raiz de 5 menos raiz de 3, e embaixo, no denominador, a gente vai ficar com raiz de 25 menos a raiz de 9, que é a mesma coisa que 5 menos 3, que dá 2. E o 2 que está em evidência no numerador e o 2 que está no denominador podem ser simplificados, certo? Então, a fração 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 3, né, pode ser simplificada simplesmente pelo binômio raiz de 5 menos raiz de 3. Chegamos então no nosso conjunto, né, que é o foco do nosso curso, que é o número real, né? Então, lembrando, né, que todo número é real, né, mas ele pode ser racional ou ele pode ser irracional. No momento que eu tenho, né, essa união entre esses conjuntos que são tanto os racionais quanto os irracionais, então agora a gente pode trabalhar com os intervalos, né, de forma plena, né? Porque o que acontece? Quando a gente pensa em reta numérica, né, vamos pensar os números inteiros, né, 1, 2, 3, 4. Entre o 1 e o 2 existem os números decimais, né, 1,2, 1,3. Né? Entre o 3 e o 4 existem números decimais, 3,1, 3,2. Né? Esses números que são decimais que eu estou falando são os números racionais. Mas entre o 3,1 e o 3,2 existe um número, que é o número π. E o número π não é racional, o número π é irracional. Então, quando a gente trabalha exclusivamente com os racionais ou exclusivamente com os irracionais, a gente trabalha com uma reta numérica que ela não é completa. Né? Então, para a gente ter uma reta numérica, né, que seja completa, eu tenho que trabalhar com a união desses conjuntos. Então, o conjunto dos reais me permite, então, trabalhar, né, com os intervalos, né? Trabalhando, então, com uma reta numérica que a gente pode considerar completa, né? Em que não vai ter lacunas, né? Que ela vai ser contínua em toda a sua extensão. Então, por exemplo, aqui, né, citei alguns exemplos de números. O menos 4 é um número inteiro. O menos 1,5, né, é um número racional, o 8 é um número natural, o π é um número irracional, e todos eles estão, né, na mesma reta, né, mostrando então que o número real é justamente isso, né, o conjunto dos reais é normalmente isso, né, é a união dos racionais com os irracionais. Vamos pensar um pouquinho agora nessa questão dos intervalos, né? Vamos relembrar algumas coisas, alguns aspectos que vão ser importantes para o nosso curso, né? Por exemplo, os intervalos eles podem ser abertos ou podem ser fechados,
né? O que é um intervalo aberto, né? Um intervalo aberto é aquele em que ele vai ser limitado por dois valores, porém esses dois valores não vão pertencer ao meu conjunto, né? Então, a gente pode representar um conjunto aberto ou pelo parênteses ou pelo colchete virado para fora, né? Então, observa que ali eu tenho o A como limite inferior, o B como limite superior, e os dois, né, estão sendo representados, né, pelo colchete virado para fora, ou seja, então estou indicando que nem o A nem o B fazem parte desse meu conjunto. Como é que a gente lê esse tipo de conjunto, né? Isso aqui está na nossa aula de conjuntos e operações. A gente lê assim, x é um número real, tal que x pertence ao intervalo AB, né? Aberto em A, aberto em B. Considerando, por exemplo, né, dois valores, vamos supor aqui dois valores, né? Escolhendo o A menos 4 e o B igual a 8, né? Então, estou pegando um exemplo em que o A é menor que o B, né? Como é que a gente vai representar isso? Então, o x está no intervalo que vai do menos 4 até o 8. Pode ser qualquer valor entre menos 4 e 8, mas não pode ser nem o menos 4 e nem o 8. A gente representa esse intervalo por uma reta. O menos 4 fica à esquerda, o 8 fica à direita, e a gente usa uma bolinha vazia, né? Uma bolinha aberta, tanto no menos 4 quanto no 8, significando o quê? Que eles não fazem parte desse conjunto, mas eles estão ali, né, como um início e um fim. Então, a gente conta a partir do menos 4 até o 8. O intervalo vai ser fechado quando esses limites participarem. Então, eu vou ter o mesmo intervalo, só que agora o menos 4 e o 8 fazem parte. Então, a gente representa por colchete. Então, observa, né, que agora o colchete está virado para dentro, né? Então, eu tenho o intervalo AB fechado, né? Colchete virado para o A, o colchete virado para o B. E a gente usa nas desigualdades o menor igual e o maior igual. Então, tem aquela perninha na desigualdade, né? A gente lê assim, x é um número real, tal que x é maior ou igual que A e menor ou igual que B. O que vai acontecer na representação gráfica desse intervalo? Vai ser muito parecido com o primeiro. No entanto, as bolinhas que a gente usou para representar o menos 4 e o 8 vão estar preenchidas. Por quê? Porque agora tanto o menos 4 quanto o 8 fazem parte dessa solução, né, desse intervalo. Eu posso ter um conjunto que seja fechado em apenas um das minhas pontas, né, dos meus limites ali. Então, pensando num conjunto que seja fechado à esquerda, né? O que vai acontecer? Eu vou ter o colchete virado para dentro na esquerda, mas eu vou ter o colchete virado para fora na direita, né? Porque ele é fechado à esquerda, então ele é aberto na direita. Então, a gente poderia ler da seguinte forma: x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual que A e menor que B. Na minha representação gráfica, o que vai acontecer aqui? Né? Pensa um pouquinho aí. Eu vou ter o menos 4 e o 8, estou usando os mesmos valores. Para o menos 4, como é fechado, eu vou ter a bolinha fechada. Para o 8, como é aberto, eu vou ter a bolinha vazia. Então, eu vou ter, ó, o menos 4 pertence, porém o 8 não pertence a esse intervalo. Se for fechado à direita, é semelhante. No entanto, eu vou ter o colchete virado para fora no A e o colchete virado para dentro no B. E a gente vai ler da seguinte forma: x é um número real, tal que x é maior que A e menor ou igual que B. Então, eu vou ter o contrário. Na minha representação gráfica, eu vou ter a bolinha aberta para o menos 4 e a bolinha fechada para o 8. As operações entre intervalos, assim como as operações entre conjuntos, a gente vai ver na nossa aulinha de conjuntos e operações. Vamos falar um pouquinho, galera, sobre a relação de ordem, né? Quando a gente fala assim, A é maior que B, B é menor que A, né? O que acontece, né? Quando eu tenho A maior que B, né? Quando eu tenho A maior ou igual que B, quando eu tenho A menor que B, A menor ou igual que B, né? Então, se eu tenho A maior que B, o que significa isso? Significa que se eu fizer a diferença entre A e B, eu tenho que ter um número positivo, porque o A é maior que o B, né? Então, justamente lá no nosso início da nossa aula, a gente falou, né, sobre isso nos números naturais e nos números inteiros, né?
Quando eu peguei o 5 e subtraí do 2, dava um número positivo, que é o 3, mas se eu fizesse 2 menos 5, dava um número negativo. Por quê? Né? Justamente porque eu estou subtraindo um número maior de um menor. Então, se eu tenho que o A é maior que B, a diferença entre A e B tem que ser um número positivo. Se eu tenho que o A é maior ou igual que B, a diferença deles pode ser positiva, mas também pode ser zero, porque eu estou justamente criando essa possibilidade do A ser igual ao B. Então, se o A for igual ao B, eu vou ter A menos A, ou B menos B, o que vai me levar para o zero. Então, eu não vou ter estritamente um valor positivo. Se o A é menor que o B, então a diferença entre eles é um valor negativo. E se o A é menor ou igual que B, a diferença entre eles pode ser negativo, como também pode ser zero, né? A gente tem algumas propriedades aqui que a gente vai analisar. Por exemplo, considerando então 3 valores reais, certo? Se eu tenho um dado inicial que um valor é menor que o outro, por exemplo, que x é menor que y, né? Então, se eu adicionar o mesmo valor para o x e o mesmo valor para o y, eu vou continuar mantendo a mesma desigualdade. Então, por exemplo, 2 é menor que 5. Se eu somar 1 ao 2 e 1 ao 5, eu vou ter que 3 é menor que 6. Isso continua sendo verdadeiro, né? Então, é isso que diz essa propriedade. Se eu tenho que x é menor que y, x mais um valor tem que ser menor do que y somado ao mesmo valor que eu somei ao x, certo? Isso valeria também, né, se fosse menor igual, maior ou maior igual, ok? Se x é menor que y e z é positivo, então o produto entre z e x tem que ser menor do que o produto entre y e z. Né? Então, vamos pensar numericamente. Se eu tenho o 2 e o 5, 2 é menor que 5, daí eu pego um valor que é positivo, ou seja, não pode ser zero. Eu pego 7. Então, 2 vezes 7 é 14, 5 vezes 7 é 35. Né? Então, o produto entre entre os valores mantém a desigualdade. Se eu tenho que um valor é menor que o outro, e agora eu tenho um terceiro valor que é negativo, então agora vai inverter. Ó. Vamos pegar o 2 e o 5 e vamos escolher, por exemplo, o menos 1. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2. E 5 vezes menos 1 é menos 5. Só que o que acontece com os negativos? A gente viu lá nos primeiros slides, quando eu mostrei a reta numérica, né? Os negativos, eles crescem na medida que eles se aproximam do zero. Ou seja, o menos 2 ele é maior que o menos 5. Então, a gente inverte a desigualdade, ok? Então, olha como no 2 mantém a desigualdade porque eu escolho um terceiro valor que é positivo, e no 3 inverte a desigualdade porque eu escolho um valor que é negativo. Se eu tenho um valor que é positivo, galera, não pode ser zero. Se eu tenho um valor que é positivo, o seu inverso é positivo. Certo? Então, por exemplo, pensa qualquer valor positivo. 7. Quem é o inverso do 7? É um sétimo. Então, ele vai continuar sendo positivo. Na verdade, é o seguinte, né? Qualquer base positiva, a potência de qualquer base positiva permanece positiva. Tá? A potência continua sendo positiva. Se eu tenho um valor que é positivo, né, o oposto desse valor é negativo. Ou se eu tenho um valor que é negativo, o oposto desse valor é positivo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o valor absoluto, né, que é o módulo de um número real. Né? Quando a gente fala de módulo, a gente está falando de distância. Né? Então, por exemplo, eu posso ter numa reta numérica os valores positivos e os valores negativos. E posso ter os opostos, né? Que então seria aquele número que diferencia do outro apenas pelo seu sinal. Então, por exemplo, se eu trabalhar com o 1 e o menos 1, o 1 e o menos 1 são opostos, mas a distância que eles estão do zero é a mesma. Então, a gente diz que o módulo de 1 é o mesmo módulo de menos 1, ou seja, a distância que o 1 está do zero é a mesma distância que o menos 1 está do zero. Né? Então, a gente representa o módulo, a gente entende esse módulo, né, que também a gente pode falar como valor absoluto, como sendo a distância que esse número está da origem.
E a gente representa o módulo com duas barrinhas verticais. Então, por exemplo, o módulo de um número ele pode ter a sua origem tanto no positivo quanto no negativo. Então, a gente diz que o módulo de x ele pode ser menos x, se o x for negativo, ou ele pode ser x, se o x for positivo. Certo? Vamos pensar, por exemplo, o módulo de um número é 1. Então, esse número, né, o número, certo? O número ele poderia ter sido tanto o menos 1 quanto 1. O módulo de um número é 5. Então, esse número poderia ser tanto o menos 5 quanto o 5. Porque o que eu estou dizendo? Estou dizendo assim, a distância é 5. A distância do zero até o zero é 5. Então, pode ser vindo do menos 5, do 5 negativo, como pode ter vindo do 5 positivo. A gente pode também entender, né, o módulo de um número como sendo a raiz quadrada de um quadrado. Né? Então, por exemplo, vamos pensar o 4. Né? Se eu faço a raiz do 4, essa raiz do 4 ele pode ser a raiz de 2 ao quadrado, que é 4, como pode ser a raiz de menos 2 ao quadrado, que também é 4. Né? Então, a base dessa potência, desse radicando, quando eu consigo colocar na forma de um quadrado, ela pode ser uma base positiva como uma base negativa. Então, a gente pode também entender o módulo, a raiz quadrada de um número, né, de um quadrado, como sendo o módulo, né, da base daquela potência. A gente trabalha muito, né, isso aqui, e às vezes não percebe nas equações de segundo grau, né? Quando a gente obtém para um resultado de uma equação de segundo grau um valor positivo, né, e um valor negativo, né? X ao quadrado igual a 4. Então, x é mais ou menos 2. Né? A gente vai, na nossa segunda aula, estudar as equações e as inequações. Então, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre as equações modulares e as inequações modulares, né? Caso fique aqui alguma dúvida sobre as propriedades do módulo. Então, vamos ver algumas propriedades, né, que se aplicam aos valores absolutos. Né? Então, por exemplo, o módulo de um número é sempre positivo, mas pode ser zero. Se eu fizer o módulo de zero, o resultado é zero, certo? Mas se não é sempre positivo, por quê? Porque a gente está falando de uma medida, de uma distância, de um comprimento, né? E as medidas são positivas. Né? Então, se o módulo de um número for zero, isso só vai acontecer se o próprio número for zero, certo? Um número qualquer é sempre menor ou igual que o seu módulo. Né? Então, vamos pensar, né? Se o número é positivo, ele é igual ao próprio módulo, mas se o número é negativo, por exemplo, menos 3, o módulo de menos 3 é 3. Então, logo, o valor menos 3 ele é menor que o valor do seu módulo, né? Porque o módulo sempre é um valor positivo, certo? O módulo de um número negativo é igual ao módulo de um número positivo. O quadrado de um módulo equivale ao quadrado do número. Por quê? Porque quando a gente eleva ao quadrado, por mais que o número seja negativo, né, pela regra de sinais, vai ficar positivo. Quando eu tenho um módulo de um número, o resultado é positivo. Se eu elevar ao quadrado, eu vou ter, então, uma equivalência de resultados. O módulo do produto é o produto dos módulos. Então, mesmo que eu tenha números que tenham sinais distintos, né? Vamos pensar o 3 e o menos 5. Se eu fizer 3 vezes menos 5, o resultado é menos 15. Mas quando eu faço o módulo do menos 15, fica positivo, 15, que é a mesma coisa que fazer o módulo de 3 vezes o módulo do menos 5. Né? Os módulos individuais vão gerar valores positivos, o produto vai ser positivo. E o módulo da soma de dois números é sempre menor, né, podendo ser igual que a soma dos módulos. Então, vamos pensar de novo o 3 e o menos 5. Se eu fizer 3 menos 5, os módulos separados, os módulos individuais, vai ser o módulo de 3, que é 3, e o módulo de menos 5, que é 5. Se eu somar esses módulos, dá 8. Mas se eu fizer o 3 mais o menos 5, isso dá menos 2, e o módulo de menos 2 é 2. Então, quando eu somo e faço o módulo depois, o valor ele vai ser menor, podendo ser igual, né, ao processo de fazer os módulos separados e somar, né, o valor dos módulos. Certo, galera? Essa foi a nossa aulinha de hoje.
né, uma revisão aí sobre os conjuntos numéricos, né? Espero que possa ter esclarecido, revisado, relembrado alguns pontos, né? Outros que não que ficaram de repente mais de forma mais rasa, eu peço que vocês então busquem complementar o estudo de vocês, né? Façam uma pesquisa, retomem aí os livros, né? E qualquer coisa entre em contato conosco também. Vamos fazer algumas questões. Eu separei aqui 2 questões para a gente fazer, uma da EFON e a outra é da URGS. Então a primeira questão pede para analisar as proposições e assinalar a alternativa correta. Sobre conjuntos numéricos, né? Então a gente tem assim, por exemplo, no Enem, né? Tudo que é relativo à operação matemática é considerado como conjunto numérico, né? Então é um campo muito amplo para a gente estar selecionando questões. Então eu selecionei 2 questões aqui de vestibular. Então a primeira proposição fala: se x e y são números racionais, então x elevado na y pode ser um número irracional, né? Então vamos pensar aqui, vamos tentar analisar essa afirmação. Se x e y são racionais, então ele está dizendo, pode ser qualquer número racional. Número racional pode ser inteiro, pode ser decimal finito, pode ser uma dízima periódica. Será que existe a possibilidade de eu fazer uma potência usando 2 números racionais e o resultado ser irracional? Se eu, por exemplo, escolher o x, que é a base igual a 2, e o y, uma fração, um meio que gera um decimal finito, que é o 0,5, ou seja, os dois são racionais, eu vou ter a seguinte potência, 2 elevado na 1 meio, que a gente viu que pode ser transformado na forma de uma raiz, né? Em que vai ficar a raiz quadrada de 2. Então, ok, a primeira afirmação é verdadeira, a raiz quadrada de 2 é um valor irracional. Na segunda afirmação, diz o seguinte: se x e y são números irracionais, então o produto xy também é irracional. Então, aqui agora ele já está fazendo uma afirmação diferente da primeira. Na primeira ele diz que pode ser. Aqui ele está afirmando que o produto também será irracional. Então, tomando 2 irracionais, será que qualquer 2 números que eu escolher, o produto, a multiplicação entre eles vai ser irracional? Vamos ver. Se eu pegar, por exemplo, a raiz de 2 e a raiz de 8, eu poderia, inclusive, escolher o mesmo valor, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2, por exemplo. Mas vamos pegar 2 distintos, raiz de 2 e raiz de 8. O produto dessas 2 raízes, como elas têm o mesmo índice, é a raiz de 16. E a raiz quadrada de 16 é exata, ou seja, é um número natural. Então, a segunda afirmação é falsa. A terceira afirmação diz: para todo x real, tem-se que x, o valor do x, é sempre menor ou igual que o próprio número elevado na 4ª potência. Então, será que se eu puder escolher qualquer número da reta numérica e elevar ele na 4ª potência, esse valor vai ser maior que o número que eu escolhi? Né? Então, vamos pensar, se eu escolher, por exemplo, um número negativo, isso vai valer sempre, porque quando eu elevo na 4ª potência, o resultado é positivo, e o número positivo é sempre maior que um negativo. Se eu escolher o zero, isso também vai valer. 0 elevado na 4ª potência continua sendo zero. Como ele está permitindo a igualdade, né, ele diz que é menor ou igual, então é verdadeiro. Se eu escolher um número maior que 1, 2, por exemplo, 2 elevado na 4ª potência é 16, e 16 é maior que 2. Então eu vou tentar achar um valor entre 0 e 1. Né? Então, se eu escolher, por exemplo, x igual a 1 meio, o que vai acontecer com 1 meio? Quando eu elevo na 4ª potência, fica 1 sobre 16. E 1 sobre 16 é menor que 1 meio. Ou seja, para os valores entre 0 e 1, essa afirmação é falsa. Então, a gente vai ficar com apenas a primeira proposição como correta. A segunda questão que eu separei para vocês é a da URGS, que diz o seguinte: dados 2 números reais positivos A e B, né, é para a gente então analisar as seguintes afirmações. Se A maior que B, então a raiz de A é maior que a raiz de B. Verdadeiro, né, galera? Se ele está afirmando, né, que o A é maior que B, então se eu fizer a raiz do A, e sendo reais positivos, né, então ele está excluindo aqui os números negativos. Então se eu fizer a raiz quadrada
dos dois números, a raiz do maior vai continuar sendo maior, né, que a raiz do outro número. Então, a primeira é verdadeira. A segunda diz o seguinte: para quaisquer a e b, a raiz de a mais a raiz de b é um número irracional. Então, mais uma vez, ele está me permitindo escolher quaisquer dois números, né? A e b, desde que sejam reais positivos. Bom, se a gente escolher dois números que são quadrados, né, a raiz quadrada de um número quadrado é um número inteiro. Então, por exemplo, se eu escolher o a igual a 4 e o b igual a 9, quem é a raiz do 4 é 2 e a raiz do 9 é 3. Né? Então, 2 mais 3 é 5. Isso não é um número irracional, né? Isso é um número natural. Então, a 2 é falsa. A 3 diz o seguinte: para quaisquer a e b, a raiz de a mais a raiz de b é maior que 1. Então, de novo, esse a e b são números positivos, né? São números reais e positivos. Está excluindo, inclusive, o zero aqui, né? Então, vamos pensar se qualquer valor de a e b que eu escolher vai ser maior que 1. Se eu pegar valores que são maiores que 1, né, por exemplo, se eu pegar a raiz de 2, a raiz de 2 é 1,4 aproximadamente. Então, ele por si só, né, já dá um valor maior que 1. Então, vamos pensar os valores entre 0 e 1. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, 1 centésimo. 1 centésimo, a raiz de 1 centésimo é 1 décimo, que é 0,1. E vamos pegar 1 quarto. 1 quarto, né, pode ser representado pelo número decimal 0,25. A raiz de 1 quarto é 1 meio. A raiz de 0,25 é 0,5, que equivale a 1 meio. Então, se eu fizer o 1 décimo, que é a raiz de 1 centésimo, somado com o 0,5, que é a raiz do 0,25, a gente vai obter uma soma 0,6, 6 décimos, que é um número que é menor que 1. Né? Ou seja, então a afirmativa 3 também é falsa, e a gente fica então com apenas a primeira afirmação como sendo verdadeira. Tá? E fica a dica aí para vocês, né? Dado uma questão que seja de verdadeiro ou falso, vocês podem estar atribuindo valores, né, de modo a tentar validar a afirmação, né, ou não. Certo, galera? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na semana que vem, a gente vai estar revendo, né, revisando as equações e as inequações, com um foco, né, nas equações de primeiro e segundo grau. Boa semana e bom estudo para vocês.